Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que vocês verão esse vídeo. Novamente nós estamos aqui para a apresentação do projeto Nas Telas da Estação Maracanã, com o objetivo de capacitação dessas oficinas em relação ao audiovisual. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. A gente vai aqui agora passar as oficinas, serão a 4, 5 e 6, a captação de imagem e edição em aplicativos para celular. A gente vai hoje falar sobre como funciona e como podemos ajudar na captação de imagens e de celular e como é que a gente pode ajudar e dicas simples e também que possam ser úteis para a gente trabalhar nessa grande ferramenta que é o celular hoje em dia. Hoje em dia a gente consegue realizar muitas ações, muitas condições através desse mecanismo que está em acesso às nossas mãos. A gente conseguiu, nós já vimos nas outras oficinas que a gente consegue trabalhar muito bem essa imagem e essa condição, esse trabalho, que a gente consiga fazer isso de maneira profissional. É possível sim, a gente viu vídeos onde que a gente mostrou filmes inteiros realizados com apenas um celular. Então a gente vai aqui para as dicas básicas. A gente vai ter aí, primeiro ponto, a limpeza da câmera. Pega a sua camiseta mesmo, um tecido que seja bem molinho, enfim, ou alguma coisa que a gente possa ter, e aí você limpe até a câmera do seu dispositivo, o celular. Você pode fazer isso. A gente pode ter muito resultado positivo, ou então a gente pode ter problemas com a luz, ou pelo menos o reflexo, se a gente não fazer uma boa limpeza do nosso dispositivo. Então vamos lá, a gente tem aqui a câmera do aparelho. Sempre limpe ela antes de começar qualquer tipo de trabalho. Eu vou dar uma dica aqui que é o que eu uso para poder filmar. Eu seguro o celular desta forma. Então eu tenho aqui o dedinho segura aqui embaixo, esses dois dedos tem essa base e aqui em cima para dar uma estabilidade. Então eu posso fazer movimentos e eu consigo ter uma maior estabilidade segurando o celular dessa forma. Às vezes eu também coloco a mão assim para ainda dar mais controle e estabilidade, principalmente em relação ao movimento. Eu acho que isso a gente pode ter essa condição e ela nos ajuda aí para ter essa base, né? É importante também, algumas vezes a gente pode utilizar o celular assim, a gente tem muitos dispositivos, a gente tem muitas Instagram, às vezes Snapchat, alguns módulos aí que a gente pode utilizar o celular da maneira vertical. Eu prefiro geralmente utilizar só se for algo muito específico. Geralmente eu utilizo o celular desta forma, da forma horizontal, pensando na visualização através do YouTube, através de outras telas, através da própria tela da televisão também. O celular hoje ele consegue a gente consegue ter muitos resultados e consegue ter celular que tem uma capacidade de fazer aí Full HD ou enfim uma condição muito boa de resolução para que a gente preencha toda uma tela, seja ela do notebook, seja ela da própria Smart TV, ou então a gente pode também ter esse resultado através aqui do celular. Um outro ponto importante também são as configurações. As configurações geralmente no celular, quase todos os modelos, eles têm esse símbolo aqui dessa roldana que a gente pode ter também, dessa engrenagem, a gente tem essa condição aqui desse ícone, né, um ícone universal aí dentro da transmissão de celulares. A gente tem algumas configurações básicas, alguns celulares têm mais recursos do que outros, mas de maneira geral, coloque a resolução mais alta ou a melhor possível dentro da configuração. Geralmente você vai ter uma resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. Lembrando também que quanto maior a resolução, mais ele vai exigir da memória, né, da capacidade do celular também de operar dessa forma. Então, quanto maior a resolução, mais memória você vai ter. Mas em contrapartida, é melhor você captar com a melhor resolução possível e depois diminuir dentro da edição, dentro desse projeto, do que você não ter essa qualidade no primeiro momento.
É importante também o controle de estabilização. Geralmente ele já vem fixo, né? Ele já tem essa possibilidade de você acompanhar, mas é importante você colocar isso já, confirmar se está ativo ou não esse processo de estabilização. É interessante também você ter em mente que quando você for fazer a sua configuração, você esteja na opção vídeo. Quando você abre lá o seu aplicativo de foto do seu smartphone, você coloca lá em vídeo e aí você faz essas configurações, porque se você está no modo foto, você vai fazer as configurações das fotos. Quando você coloca no modo vídeo, você consegue alterar e ter essa melhor condição aí dentro do processo de gravação. A codificação. É interessante, a codificação é como o arquivo ele é salvo, ou como que o arquivo ele é gravado. Existe um padrão que é H.264, que essa codificação seria um MP4, onde ele prioriza o tamanho do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso, para que ele não tenha um tamanho muito grande, para que ele não consuma tanta memória aí do seu aparelho. E aí tem o padrão H.265, que esse sim ele é focado mais em qualidade, não em tamanho do vídeo. Isso tudo são opções que você vai realizar tendo em vista o seu aparelho. Se você tem um aparelho um pouco mais antigo, talvez tenha um pouco menos de memória, você pode adaptar isso. Ou quando você estiver operando, trabalhando com um aparelho que tenha mais recursos, você pode mudar tudo isso, enfim, colocar sempre o melhor que você tem. Tem uma frase interessante que a gente pode dizer que você pode fazer o melhor possível com os recursos que você tem. Isso você tem que ter em mente também. Não adianta você colocar uma resolução a mais alta possível do seu aparelho e você está com pouca memória. E aí a gente pode ter problemas com isso. Uma dica adicional para quando você for realizar gravações é você colocar no modo avião. Esse modo avião ele vai cortar a internet, né, e toda a comunicação que você vai ter. É importante para que quando você estiver gravando, você não receba uma ligação ou algo que você possa te prejudicar ou então atrapalhar aquela filmagem que você está realizando. Aí você vai perder, você vai estragar ali o seu take também. É importante você ter isso em mente. Uma outra condição que a gente pode também trabalhar em configurações é o endireitar. O endireitar como é que seria, né? Isso tá no meu aparelho tá como endireitar, mas às vezes você pode ter aí como uma outra resolução, enfim, você pode ter isso como uma condição diferente. Eu coloquei essas duas linhas, eu não sei se dá para vocês verem nitidamente, mas é uma linha que está em diagonal e uma outra está totalmente reta. Essa função endireitar é como se fosse um prumo, como se ele colocasse digitalmente. Vamos supor, você está com o celular um pouco inclinado, aí ele vai estar com essa inclinação. Depois que você coloca o celular tecnicamente aí travado, e aí você direcionado assim, reto, você consegue ter um sinal que realmente ele foi possível colocar, tá no prumo, né? Tá alinhado corretamente. Então isso é interessante e importante você ter essa condição aí de endireitar. Ajuda muito para que você não fique penso, não fique torto para um lado quanto para o outro, principalmente em cenas de movimento que você pode realizar. Esse endireitar é importante. Às vezes até uma foto que você vai tirar com todo um grupo, por exemplo, ou amigos, você vai lá e faz esse endireitar. Temos também a opção de colocar as linhas de referência, elas são muito importantes para ajudar a nossa composição. Essa grelha seria mais ou menos essa linha que a gente pode visualizar aqui. Eu vou até colocar ela agora. Então a gente tem essa opção de grelha, onde que divide, e é muito importante depois quando a gente vai ver a regra dos terços, enfim, como que a gente vai hoje também ver um pouco de composição da imagem, como é que eu gravo. Então a gente tem essa opção de grelha, ajuda muito para que a gente coloque a imagem nos pontos corretos, para que a gente divida a nossa composição de maneira adequada. Uma outra condição que a gente pode pôr também é em relação à utilização de filtros.
Muitas vezes a gente pode colocar filtros. Depende muito, você tem que ter muita certeza do que você deseja com a utilização de filtros. Porque uma vez colocados os filtros, na edição às vezes você pode se arrepender ou achar que não era o indicado aquele determinado filtro ou aquela cor. Pode ser utilizado na pós-produção também, é muito importante que seja utilizado isso, que você tenha em mente qual filtro que você deseja utilizar, qual a condição. Ele pode ser muito bonito, mas às vezes ficou muito, para aquele tipo de luz ficou adequado, mas às vezes você vai fazer um projeto que você vai filmar em vários outros locais e aquele mesmo filtro às vezes não ajuda ou não combina com a cena, com a outra condição. Então o ideal é que, dependendo do projeto, é claro, você gosta daquele filtro e você vai querer fazer uma série de vídeos naquele mesmo ambiente, ou naquela mesma luz, ou naquele mesmo local. Vamos supor que você queira fazer um vídeo no parque, por exemplo, ou num sítio onde que tenha muito verde. E você coloca um tipo de filtro dentro do vídeo, quando você está gravando, que ele vai enaltecer, ele vai realçar o verde ali daquela região. Então, isso já faz parte do seu projeto. Você já testou antes, você já verificou e quer trabalhar com aquele filtro, com aquela cor verde que vai te ajudar. Isso sim, você já fez um planejamento, você já tem um roteiro, você já estudou o processo, você já viu. Então, isso sim já é adequado. Agora, quando você não tem tanta certeza do que vai acontecer, ou como o filtro pode reagir, como que o sensor do celular ele calibra, ou como que ele estuda a luz, é importante você gravar normal e depois você pode inserir filtros. A gente vai ver isso nas outras oficinas também, e aí como você coloca e como condiciona a cor. Essa questão da cor é muito importante, mas a gente tem que prezar pela qualidade do material geral, para depois na pós-produção, na edição, você ter mais possibilidades. Dependendo do filtro, vai ser muito mais difícil você fazer ajustes e trabalhar de uma forma adequada, dependendo da condição da luz. Uma outra questão também é sempre verificar, o celular ele tem a câmera frontal e tem a câmera traseira. A câmera traseira ela tem uma maior qualidade, ela é maior em tamanho e uma maior qualidade também de captação. Priorize essa utilização. Mesmo às vezes você não consiga, você está gravando sozinho, você está se autogravando, tente adaptar essa opção, colocar o celular numa condição em que você possa deixá-lo numa mesa, deixá-lo num suporte, e você ter essa possibilidade de gravar sempre com a câmera traseira. Muitas vezes na câmera dianteira ele nem possui todos os recursos adequados. Dependendo do que você for gravar, não tem problema, às vezes a qualidade ali já é suficiente. Agora, dependendo do seu projeto, o ideal é sempre trabalhar com a câmera traseira, que tem mais qualidade. Eu vou colocar aqui para vocês uma outra condição também muito relevante e que a gente tem que dar muita atenção, que é a iluminação e a composição. Então, primeiro a gente vai falar sobre a iluminação. A iluminação, eu vou dar até um exemplo prático para vocês agora. Se, por exemplo, aqui a diferença que dá quando eu desligo a iluminação que eu tenho aqui agora, ela é diferente do que estava antes, como vocês podem observar. Então eu posso colocar a iluminação e aí ela vai dar um outro recurso, ela vai me dar uma outra qualidade. Isso é fundamental. Por mais que os aparelhos e os elementos eletrônicos tenham evoluído ao longo do tempo, a principal questão ainda é a captação com pouca luz. Mesmo câmeras cinematográficas, eles têm uma digamos assim, uma limitação em relação quando existe pouca luz. Isso acontece, eu acredito que em poucos anos será resolvido isso, mas ainda assim é uma questão que as empresas não conseguiram resolver. As câmeras digitais, analógicas, aquelas que trocam de lente e tudo mais, tem uma variação, tem uma condição que pode ajudar. Com as lentes, não é? Que é o equipamento físico. Outros equipamentos como celulares, tablets, ou enfim, outros equipamentos, eles têm uma condição de um sensor que ajuda. Vocês devem se recordar, não sei, ou pelo menos ter visto imagens daquelas câmeras antigamente de vídeo, VHS, eles tinham uma necessidade grande de ter um equipamento ali para iluminar. Sempre tem que ter uma iluminação externa. Muitas vezes, hoje a gente é utilizado pelos LEDs, né?
E era fundamental ter aquele tipo de iluminação para que conseguisse registrar, principalmente eventos noturnos. Senão não era possível registrar sem aquela iluminação adicional. Hoje em dia nós temos câmeras com recursos onde que é possível aumentar a sensibilidade da luz e ela consegue fazer imagens ótimas e vídeos ótimos, às vezes utilizando a luz natural do ambiente. Não há necessidade. Ou então, quando se utiliza uma luz artificial, é para compor, é para ter uma condição diferente, é para que ela ajude a uma captação melhor, mas ainda assim existe uma maior criatividade, não é simplesmente necessário, muitas vezes, dependendo do projeto ou do ambiente, uma fonte de iluminação artificial. Você pode improvisar muitos recursos, como uma luminária, como trabalhar com um tipo de luz. Hoje é mais acessível esse tipo de equipamento. Às vezes tem um amigo que tem algum LED que possa emprestar para você e você deixar ele ligado. Ou se você não tem um recurso adequado, você vai priorizar as melhores horas para você gravar isso. Geralmente nas primeiras horas da manhã, onde que o sol está mais ameno. A gente coloca aí das 7 até as 10 mais ou menos, e depois no final da tarde, a partir das 4 até as 6 horas, dependendo aí da condição climática, dependendo do dia. Um dia nublado, por exemplo, você tem uma extensão maior, que você pode gravar mais tempo, porque as nuvens, elas, digamos assim, fazem um processo de difusão da luz. É como se fosse um filtro natural e aí deixa a luz mais difusa, não fica aquela luz tão dura do celular. Você já deve ter tentado fazer algumas fotos quando a luz está muito forte, próximo ao meio-dia, é até difícil enxergar a tela do aparelho, focar, às vezes as pessoas ficam com o olho meio fechado e aquela luz ali fica muito direta. Essa é uma condição fundamental. A luz, fotografia, né, escrever com a luz, mesmo que a gente esteja falando de vídeos, a gente sempre tem os elementos da fotografia que são fundamentais e é uma condição necessária para que a gente realize tudo isso, é pensar sempre na luz, sempre pensar no ambiente. É interessante checar antes o ambiente, checar às vezes a condição necessária. Lá é claro, mas às vezes eu esqueci porque é claro, porque tem a luz que entra pela janela. Agora, a determinado horário, ela não consegue entrar. Então, é importante você ter tudo isso em mente quando for realizar o seu vídeo, o seu processo aí de gravação. Outra condição fundamental dessa preparação, dessa condição aí, é a composição. O que é isso? É o diretor aí de fotografia que realiza a composição. A composição é como que a gente pode falar aqui, né? Tecnicamente ela é o arranjo dos elementos no quadro. O quadro é o que você vê na tela. É exatamente aquilo que você enxerga no aparelho celular, aquela tela ali que você tem, onde é a condição aí de você ter o enquadramento ali. Então a gente precisa possuir um fundo que não desvie o interesse e um ponto central de interesse. Isso é basicamente a condição básica aí de uma composição. Então a gente pensa muito no que vai mostrar no fundo. É interessante ter isso em mente, que aquelas imagens bonitas que às vezes a gente vê, que tem uma pessoa focada no primeiro ponto e o resto desfocado no segundo ponto. Isso a gente consegue através das lentes, mas não necessariamente o celular, no vídeo, ele não vai conseguir realizar isso. Então a gente tem que, ainda não, né? Ainda não é possível. Na fotografia, sim, tem às vezes aqueles modos retrato que você consegue colocar o objeto em foco e ele desfoca o fundo. Agora, no vídeo, isso não é possível nos celulares ainda. E enquanto isso não é possível, é sempre interessante você pensar qual a imagem de fundo que você vai colocar. Se você tiver ali um fundo que chama muita atenção, que tem uma condição que chama mais atenção do que o seu objeto principal, vai confundir, ou também não vai atrair tanta a atenção do seu público. Essa também é uma forma da gente pensar sempre e sempre ter em mente aí essa possibilidade. Eu mostrei para vocês aquela grelha, né? Aquelas linhas que colocam aí no celular, elas vão nos ajudar na regra dos terços. O que é isso? Eu vou colocar uma imagem aqui que eu fiz já há algum tempo. Essa imagem aqui eu fiz já há algum tempo e foi na Avenida Paulista. Eu vou colocar aqui para vocês.
Como vocês podem observar, essa foi uma imagem de longa exposição, onde que a câmera fica parada num tripé e ela tem aí a possibilidade de captar a luz durante vários segundos nesse caso. Eu acredito que nessa composição foi em torno de 1 minuto, um pouco menos de 1 minuto que ela registrou. E aí ela registra o rastro dos faróis dos veículos e fica com essa condição iluminada mesmo sendo noturna, mesmo sendo de noite. Se a gente pensar na regra dos terços, eu dividi aqui 1 terço para o chão, digamos assim, o solo, e 2 terços para os prédios, porque a Avenida Paulista ela tem essa característica desses grandes prédios, e eu gostaria de dar essa sensação de que como a gente é pequena perante essa quantidade de edifícios que a gente tem na Avenida Paulista. Uma outra condição que a gente pode observar é que as linhas nos direcionam a um ponto. Eu coloquei aqui um ponto central, um ponto de fuga, digamos assim, que é esse ponto, e aí a gente vai ter, nas interseções que a gente vai ter na regra dos terços, a gente tem aqui um ponto de interesse, né, uma condição. Aqui tinha um pedestre, já como tem alguns anos não tinha nem as ciclofaixas ainda. Aqui tem um pedestre e como ele se movimentou, ele não ficou um ponto fixo, né, diferente de um orelhão que a gente possa observar, ou o próprio poste de luz. E essa imagem ela foi pensada dessa forma, as linhas convergem. A gente pode analisar todo o resto, mas as linhas convergem para um ponto. Esse ponto aqui no canto inferior direito, a gente dá uma sensação de movimento também. Todas essas linhas estão nos direcionando, estão nos levando a um ponto específico, né? Aquele ponto que vai lá para longe, que também desperta a nossa curiosidade. Tem um pouco de curva, a gente pode ver que as luzes dos postes também vão levando para lá, e a gente analisa a fotografia dessa forma, né? Mas a gente está trabalhando com vídeos e a gente está falando de fotografias, você está colocando fotografias aí. É interessante a gente pensar que a fotografia ela veio antes do vídeo, né? Então ela é fundamental, esse raciocínio fotográfico para a captação dos vídeos. A gente tem que pensar dessa forma, e eu vou até colocar até algumas dicas que a gente vai observar de um grande fotógrafo também. Umas dicas que eu vou passar para vocês agora, que é as dicas de composição do Steve McCurry. São as linhas principais ou vértices, né? Direciona o nosso olhar para o ponto de atenção. Ela é parecida com essa regra dos terços que eu falei para vocês agora, e ela também vai levar a gente a pensar numa forma. Esse fotógrafo ele é um fotógrafo que registra o estilo de vida de vários países, principalmente na Índia, também no Afeganistão, e ele coloca essa condição. A gente pode entender aqui, ó. Vamos analisar essa fotografia. A gente percebe que essas linhas sempre direcionam aqui ao ponto principal, que é esse senhor que está caminhando. Tem os outros elementos dentro da fotografia. A gente pode perceber também que ele registra e sempre está sempre muito plano, sempre muito reto. A gente acompanha aqui que ele utilizou 2 terços de solo, vamos colocar assim, ao contrário daquela outra fotografia que eu mostrei para vocês, e mais ou menos aqui 1 terço de céu. Aqui está nublado, vocês como podem observar, e ele dá um tom cinza aqui. Se o céu tivesse num pôr do sol incrível, tivesse ali um laranja, alguma coisa, poderia chamar às vezes até mais atenção do que o próprio Senhor. Então isso também influencia na questão das cores, né? Então a gente tem aqui esse Senhor e é muito curioso como que as coisas vão acontecendo, né? As outras pessoas estão com tons mais claros, esse Senhor ele está com uma calça xadrez, uma camisa amarela, contrastando aqui com o verde do gramado. A luz aqui do céu, né, a própria cor do céu está um acinzentado, muito parecido também com essa parte de água que tem aqui, eu não sei se é um lago ou se é um rio, e aqui ele tem essa condição de ficar muito parecido também. Essas fotografias elas foram feitas de maneira analógica, onde que tem pouco tratamento ou quase nenhum tratamento, né? O tratamento de cor era utilizado, na verdade, no método de captação.
quando ele escolhia o filme, onde que o filme exigia mais luz ou menos luz, você poderia trabalhar com isso, ou então quando você tinha aí a condição do filme de ter uma melhor. Ele exaltava mais determinado tipo de cor, ou enfim, então essas linhas principais ou vértices direcionam o nosso olhar para o ponto de atenção. Então isso também nos traz uma sensação de movimento, nos traz uma condição aí interessante para que a gente possa observar. Um outro ponto também interessante que a gente acompanha através dessas dicas de composição são as diagonais. As diagonais elas direcionam o nosso olhar, dando a atenção, a sensação de movimento. A gente tem aqui uma outra condição de uma outra fotografia, onde que a gente pode acompanhar, dá uma sensação ainda maior de movimento do que aquelas linhas, né? Então a gente vai ter aqui, acho que se eu não me engano são soldados, numa cenário de guerra, e aí a cor também é muito interessante, né? Claro que ele é um fotógrafo brilhante, estava em locais muito diferenciados, mas ao mesmo tempo ele tem esse olhar que ele caminha aí para o objeto que a gente vai ter um cenário de neve, e aí vai ter o preto aqui contrastando, né? Ele não é nem preto e branco essa imagem, é uma imagem colorida, mas ao mesmo tempo a gente vai ter predominantemente o branco e o preto, aí o preto em detalhes e o branco. A gente vai ter algumas coisas de um fundo de verde ali, um pouco de verde, mas de uma floresta possivelmente, mas através da neve ali, a gente quase não consegue enxergar. A gente entende, a gente não sabe pela fotografia da onde que surgiram esses soldados, se eles estavam em linha reta, se eles fizeram exatamente o movimento dessa cerca, mas aí a gente consegue acompanhar naturalmente, os nossos olhos acompanham aqui nesse canto inferior esquerdo, a gente vai direcionando o nosso olhar e até aquele ponto onde que acontece como se fosse um V, os soldados eles começam a subir. Então isso tudo é muito importante, essa condição aí de você pensar sobre isso, né? Uma outra dica que a gente vai colocar aqui é o enquadramento. E o enquadramento ele é fundamental e essencial para o audiovisual de maneira geral. A gente pode compreender o enquadramento, o que eu quero passar com essa visão, o que eu quero realizar com essa ideia. Então a gente vai ter um enquadramento, vamos supor, muito comum. A gente às vezes utiliza o próprio batente da porta, de uma janela, para ajudar no nosso enquadramento, na nossa visão e na nossa condição. O enquadramento também a gente pode às vezes colocar, vamos supor, a gente está falando de um filme de terror ou alguma condição que a gente tem aí digamos assim, uma vítima, né? Uma condição de vítima ali. Então o enquadramento, às vezes aquela câmera meio tremida, aquela câmera meio agitada, o enquadramento às vezes do alto para cima, a gente está colocando aí, vendo aquela vítima numa situação como se fosse a visão do telespectador, como se ele fosse superior àquela pessoa, àquela condição que a gente está olhando. Esse é um enquadramento clássico também que você vai ter, onde que a gente vai ter o posicionamento da câmera que nos ajuda, e às vezes o enquadramento, às vezes a pessoa que está ali correndo, ou está correndo perigo, ela está enquadrada às vezes embaixo de uma mesa. Então a própria mesa pode fazer parte do enquadramento e o direcionamento da câmera do alto para baixo. Então a gente tem uma visão ou uma condição que a gente pode avaliar e ter essa condição. A gente já falou nas outras oficinas que depende dos planos, né? O plano muito aberto, a gente fala muito do local. Quando está um plano mais fechado, a gente está mais focado no personagem. É interessante a gente ter em mente e ter essa visão e às vezes é tão importante o enquadramento como que a gente pode, ou então quando ele está mal enquadrado a gente não consegue passar a imagem que a gente gostaria de ter passado, a gente não consegue ter essa visão ou não consegue transmitir a nossa ideia e a nossa imagem aí que a gente pode ter em relação as condições aí do que a gente gostaria de transmitir na nossa ideia principal. Aqui no McCurry a gente vai colocar aqui essa imagem, a gente vai ter aqui o enquadramento que ele utilizou
as próprias janelas desse trem, um trem indiano, provavelmente, e a própria janela direciona aí o enquadramento dessas pessoas, desses personagens. As bicicletas compõem a imagem, né, desse trem que está parado, está numa estação, e as janelas são como se fossem quadros, né? As pessoas estão, alguns estão olhando diretamente para ele, outros não, outros estão e o olhar também é muito impressionante, né? De como que ele consegue captar e registrar tudo isso, de colocar a mensagem dele através desses enquadramentos. E uma dica também que eu dou para vocês, mais uma dica aí que a gente pode, estudem os grandes fotógrafos, pesquisem os 10 maiores fotógrafos, caso você não conheça nenhum por nome, e vai pesquisando os 10 fotógrafos, os 10 maiores fotógrafos brasileiros, os 10 maiores fotógrafos internacionais, não importa, e estude as imagens dele, né? Eu vou colocar aqui, falar alguns para vocês: Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Araquém Alcântara, McCurry, tem muitos outros fotógrafos e que vocês podem pesquisar, cada um às vezes atua em várias áreas. É interessante ver os mais antigos, os mais recentes, os mais contemporâneos, às vezes o fotógrafo de natureza, às vezes o fotógrafo urbano. Cada um tem o seu estilo, cada um tem sua característica, como trabalha com a luz, como ele foi captando tudo isso, ou para onde que ele foi, quais as dificuldades que ele enfrentou, o que ele conseguiu registrar, qual foi o legado dele e como isso influencia na arte de outras pessoas também. E aí depois você pode pesquisar os grandes diretores, porque eles também beberam dessa fonte fotográfica. Foi fundamental para qualquer tipo de diretor de cinema a fotografia, ou como ele enxerga a fotografia, ou como que ele observa tudo isso. E às vezes a gente vai ter aí recursos que alguns fotógrafos eles registram exatamente o que está acontecendo, sem a manipulação do meio ambiente, sem a manipulação aí das imagens ou do próprio local. E tem outros fotógrafos que não, eles acreditam que ele pode manipular, né? Eu participei de alguns workshops e isso também estudei alguns fotógrafos, e aí você vai ter fotógrafo, por exemplo, que ficar esperando ali numa cena na cidade, ele ficou esperando ali horas para ele conseguir fazer um determinado clique. Ele esperou ali muito tempo para que ele conseguisse realizar aquele clique, aquela condição, aquela possibilidade ali, enfim, ele estudou aquilo, visitou o local várias vezes, visitou o local em determinadas horas do dia para que ele entendesse como que a luz reagiria, para ele entender como que acontecia, por exemplo, no final da tarde, ou se era melhor no começo da manhã, ou enfim, um outro horário, se era nublado, ou se aquela foto ficaria genial se ele esperasse a chuva acontecer. E isso vale para várias áreas da fotografia, várias outras condições que a gente pode determinar, e ele esperou. Isso é um tipo de fotografia. Às vezes na produção de audiovisual do cinema, por exemplo, às vezes não é possível isso. Se você não tem muitos recursos, faz o que é possível. Grava-se quando dá, porque você já agendou ali previamente com a equipe, às vezes vieram pessoas de outros locais, você não tem orçamento para pagar mais uma diária muitas vezes, então vai ter que ser gravado daquele jeito. Se tiver um dia ótimo, maravilhoso, ainda bem. Agora, se não tiver um dia tão bom assim, vai fazer com o que é possível. Às vezes tem essas condições, às vezes não. Numa produção que você está fazendo independente por você mesmo, às vezes você tem essa possibilidade de você aguardar, esperar o melhor momento, de poder registrar tudo aquilo. Isso a gente vai variar. Tem fotógrafos que já acreditam que ele possa manipular aquela imagem e não ter tantos problemas assim. Vamos supor, um fotógrafo ele quer registrar uma cena de seca, por exemplo, ou então retratar uma condição que denote que aquele ambiente é desértico, ou que não tem água, que ele é muito seco. E aí ele tem uma árvore lindíssima, ele já pensou nessa imagem, uma árvore isolada ali, num ponto que às vezes não tem outras árvores, aquela árvore está seca, aquela árvore está morta, e é uma árvore ali, um tronco, né, com galhos, linda.
E aí ele encontrou, no caminho dele, ele encontrou um crânio de boi, por exemplo, onde que aparece aquele crânio característico de boi, com chifres e tudo mais. E aí ele pegou e achou melhor compor a imagem. O que ele fez? Ele foi lá e colocou aquele crânio perto daquela árvore. Aquela cena estava desse jeito? Não, não estava daquele jeito. Mas ele foi lá e colocou dessa forma. Ele direcionou a condição aí do crânio para lá, para dar aquela sensação ainda mais de seca, que aquele ambiente é inóspito, aquele ambiente ele é hostil, aquele ambiente ele é perigoso de tão seco que ele é. Aí ele foi lá e digamos assim, tem um animal, um crânio de um animal que morreu. Aí você já deduz pelaquela imagem daquela árvore seca, aquele ambiente que parece um deserto, e com aquele crânio daquele aquele boi, né, daquele bovino, você entende que compõe aquela condição. Mas isso vai de cada um. Tem pessoas que não fariam dessa forma. Se ele tivesse encontrado, seria ótimo, sensacional, ele vai lá e registra. Tem outras pessoas que não veem problema nisso. Isso vai da essência da característica do fotografia, da pessoa que trabalha com audiovisual. Isso é muito relativo, né? Essa é uma condição aí também que vai variar, vai depender do que for, se é um fotógrafo documentarista mais purista, ou se é uma pessoa que está fazendo uma foto de arte. Uma foto de arte ela permite, às vezes, até você compor algum outro elemento que direcionasse aquilo. Você está compondo sua foto ali de arte, você está montando a sua arte. A mesma coisa para o vídeo. Mesma coisa para o vídeo também. Você pode direcionar e ajustar a sua cena o máximo que você puder ou não. Depende, tem pessoas que vão trabalhar mais naturalmente, tem outras pessoas que vai exigir mais, enfim. Isso vai da característica de cada um e é muito além do certo e errado. Não tem certo e errado nesse processo. É uma condição que a gente pode ter e ter essa verdade, passar a verdade do mesmo jeito. Uma outra dica de composição aqui é o contraste. O contraste ele está presente sempre na nossa vida, não é? Ele vai ter o contraste, ele tem a questão do contraste da fotografia. Se você já mexeu ou já editou um pouquinho, você vai perceber que tem essa opção do contraste. O contraste ele coloca a parte escura, a parte preta mais preta, a parte branca mais branca. Ele vai trabalhar dessa forma. O contraste ele é fundamental na vida, né? Não só na composição literal que a gente pode entender da luz, mas é o luz e sombra. A gente vai ter amor e ódio, enfim. O contraste ele é fundamental às vezes na nossa história, né? Nas histórias que a gente vai contar, nas condições que a gente vai realizar. É isso que nos denota, né? A gente não saberia o que é felicidade se a gente não conhecesse a tristeza e assim vice-versa. Ou às vezes a gente não vai saber o que é paz se a gente não está passando por paz, né? Então isso tudo faz parte do desenvolvimento, né? Tudo na natureza parece que ela é composta, né? Noite e dia, enfim, amor e ódio, paz e guerra, ou conflitos, enfim, esse contraste ele faz parte da composição de todas as obras que a gente pode compreender. Se não tem contraste, fica sempre tudo muito morno. A gente tem o quente e o frio, muito morno, a gente não tem muita graça. Ou então fica uma coisa mais entediante, uma coisa que não nos chama tanta atenção. O contraste ele é fundamental em torno do processo de registro, no processo de utilização, enfim, de realização das obras, sejam elas através da obra escrita, através do roteiro, seja elas através da forma onde que a gente pode pensar sobre isso, né, sobre, enfim, como que a gente compõe também essa forma. A Macquarie a gente vai colocar aqui uma outra foto, e aqui a gente pode denotar bastante contraste, né? A gente realmente um fotógrafo incrível. A gente vai ter aí essa condição e o contraste dessa cena ele vai além da questão da cor, como que a gente pode observar. A gente vai ter aí uma apresentação, possivelmente de balé, né? Uma apresentação de balé, dá para ver aí com as bailarinas, né? Usando sapatilhas de ponta. A gente vai ter uma iluminação, que ela vem de vários pontos através de um espetáculo, e ali a gente vai ter as bailarinas todas de branco dentro desse espetáculo.
A gente tem a luz que vem direcionada e a gente tem outros pontos de luz. Aqui ele utilizou o enquadramento, a própria parte escura que faz o enquadramento, que não há captação de luz. A gente vai ter aqui um terço, como vocês podem observar, é iluminado, muito iluminado, que é a parte do teatro, onde que a gente tem. A gente não está vendo o público, é muito curioso que a gente deduz que haja um público, ou pelo menos a apresentação seja realizada para alguma plateia ou não, o teatro pode estar vazio. Isso nos gera também uma curiosidade, gera pensar sobre isso. E os outros 2 terços não tem luz alguma. Os outros 2 terços da imagem, do enquadramento aí, não tem luz alguma. A gente tem uma bailarina olhando ali e ela só sendo iluminada de perfil. E aí também está colocando com a roupa branca e a gente vai ter o contraste do movimento, como vocês podem observar, tá todo mundo dançando e uma bailarina não, uma única bailarina não, e aí você entende, será que ela vai se apresentar ainda ou não vai? Ou a gente pode, ou será que aconteceu alguma coisa, ela não pôde se apresentar, ela também está numa posição ali, parece que ela está refletindo sobre isso. A gente tem aqui a questão das linhas, como vocês podem observar, formando um V, que é a sombra das próprias bailarinas também, nos direciona aqui o olhar para cá. E a própria linhas delas também alinhadas. Realmente uma fotografia muito, muito bonita, né? A gente parece um quadro, né? A gente pode compreender também dessa forma. E isso tudo, o fotógrafo, quando ele tem a experiência, ou quando ele faz esse registro, fica no automático. Muitas vezes ele não faz como eu estou falando para vocês, né? Ele faz esse registro simplesmente automático. Ele sente ali uma condição, isso tudo, esse estudo todo esse estudo já faz parte dentro da cabeça dele, né? Ele já analisa, ele não precisa pensar sobre isso. Ele vai lá e já executa, ele vai lá e já realiza essa fotografia, ele já sabe que tecnicamente ela é muito bonita. Então a gente tem aí uma série de contrastes também, tanto do movimento quanto de uma bailarina ali parada. A gente vai ter aí, claro, o óbvio entre a luz e sombra, entre o branco e o preto, que são sempre opostos, né? A gente vai ter essa possibilidade, né? Então o contraste, seja ele muito importante, né? O contraste para mim sempre me chamou muita atenção. Muitas vezes, às vezes até numa questão não literal do contraste, mas às vezes imagens de pessoas que estão numa situação vulnerável ou numa outra condição e às vezes a gente tem aí locais que são tão prósperos e ricos e pessoas às vezes numa condição ali vulnerável, né? Isso acaba sendo um contraste social que a gente vive, né? Às vezes é uma condição ali que às vezes isso chama sempre muita atenção da gente, sempre desperta muito aí o interesse de muitas pessoas sobre isso. Então o contraste ele é fundamental, um ponto que eu aconselho vocês a estudarem bastante também sobre isso. Um outro ponto, uma outra dica que ele dá é a questão da simetria. A gente tem a simetria, nos chama muita atenção. Isso é um ponto que ele é bastante subjetivo, porque a simetria ele pode também a gente pode também trabalhar de diversas formas nessa questão da simetria, né? A gente vai ter às vezes a falta de simetria dentro de uma fotografia pode ser interessante também. Ou às vezes a gente tem sempre pontos muito simétricos, as pessoas andando do mesmo jeito, as pessoas às vezes fazendo às vezes um mesmo movimento ali nos chama atenção, ou às vezes não. A natureza de toda forma ela acaba trabalhando de uma simetria, de uma forma simétrica, né? De uma forma que nos chama atenção, uma organização simétrica geralmente. A gente vai ter tanto a gente como corpo humano, né? A gente tem aí uma condição diametralmente, né? É uma palavra utilizada da matemática, mas a gente tem, a gente, né, como ser humano, como composição, a gente tem o esquerdo e o direito, que eles são diametralmente opostos, né? Então a gente, conectados são iguais, mas é a esquerda e a mão direita. Então a gente tem essa condição. A gente também tem os membros inferiores a mesma coisa. Então a gente trabalha numa condição
como se fossem dois opostos, a gente pode compreender dessa forma, a gente pode entender isso também. A gente tem dois olhos, aí tem a parte central que coloca, e é muito curioso porque a simetria dentro da natureza, foi feita uma pesquisa há algum tempo, e eles foram estudar o padrão de beleza. É claro que o padrão de beleza do humano, do ser humano, depende muito do ambiente. Como vocês devem saber, o poder do ambiente ele é fundamental no processo de entendimento ali. Às vezes tem determinadas tribos que um padrão de beleza é a mulher ter mais quilos, né? Ser mais gordinha ou menos gordinha. Isso tudo vai variar muito, né? Tem tribos que colocam aqueles argolas no pescoço, aquilo sim para eles é um padrão de beleza, e aquilo vai colocar, vai determinar ali a condição enfim, daqueles indivíduos. É, isso tudo é o ambiente que vai determinar o que é belo para a gente. Às vezes seria inconcebível colocar argolas de metal para alongar o pescoço, mas para aquela determinada tribo, por uma série de condições há milhares de anos, é bonito aquilo, é uma condição necessária. Tem outras tribos, por exemplo, que tem um processo que o jovem passa por uma tatuagem, mas não é um processo comum de tatuagem. Ele é utilizado ali agulhas de bambu para fazer uma tatuagem, e o quanto mais ele resistir àquele processo que ele é tatuado, maior vai ser a beleza dele e maior vai ser a importância dele para a tribo. É um rito de passagem. E aí, se ele não resistir a esse processo, ele pode ser excluído ali daquele ambiente, excluído dessa condição. Mas tem uma pesquisa que foi realizada e foram investigar qual que é o conceito de beleza universal. E aí foi colocado, por exemplo, o rosto da Julia Roberts, direcionado para daquela atriz Julia Roberts, direcionado para várias outras pessoas e de várias partes do mundo que às vezes não a conhecia. E aí ela foi considerada bonita em muitas partes do mundo, e eles foram estudar isso, e aí tem a simetria entre o lado esquerdo e o lado direito do rosto delas, é completamente simétrico. Ela tem uma proporção simétrica do rosto dela. Assim como a Gisele Bündchen também, a gente vai ter as grandes modelos, ou enfim. Aí, isso, como eu disse, né, pode ser muito variável. Aí você vai ter, às vezes, uma pessoa que não é tão simétrica assim. E ela já entra para uma condição, digamos, dentro do mercado da moda, claro, né, uma condição mais exótica. Ela chama atenção porque ela não é simétrica. Ela também pode ser bonita não sendo simétrica. Mas isso a gente vai ter uma série de relações sobre isso, né? Uma série de condições sobre isso, dependendo muito do ambiente. Mas geralmente aquelas pessoas que são fotogênicas ou que ficam bem, elas sabem como trabalhar o ângulo dela, como colocar isso, ou então elas são completamente simétricas, né? Você vai ter aí a beleza também dessa simetria. É uma condição que faz parte, uma condição que existe dentro da natureza, muito além do que a gente pode compreender. Aqui a fotografia, a gente tem aí um ponto central e a simetria aí da criança nesse suporte da bicicleta. A gente vai ter aí as mãozinhas dela colocadas de um lado, a gente tem o olhar, né? O olhar sempre é muito característico da captação desse fotógrafo. A gente vai ter aí, enfim, o pai, o avô, o responsável por essa criança segurando. Então a gente vai ter duas mãos de cada lado. Se a gente pensar que a gente está dividindo essa imagem em dois, a gente vai ter um ponto central. É difícil a gente até observar os outros pontos dessa foto, porque o olhar é muito emblemático, né? A criança parece que está séria, está olhando de maneira séria, e um olhar muito profundo, né? Mesmo sendo um bebê, um olhar muito profundo que a gente compreende. A gente vai ter o contraste entre o azul e o vermelho, a gente vai ter o guidão da bicicleta, provavelmente uma bicicleta, também dividindo isso em dois, né? A gente vai ter sempre essa condição. Você vê que não é exatamente simétrico, porque tem o cano do guidão ali, não está exatamente, mas a gente pode compreender aí que existe esse processo de simetria. E aqui a gente tem a regra dos terços, e a gente vai ter o objeto central. Isso também a gente pode variar muito. Tem muito dessa condição aí de observar
enfim, de ter essa verdade, aí, essa condição, como que a gente pode compreender. Isso tudo, existem várias regras e várias dicas, mas isso não serve como um limitador, ele não serve como uma forma de nos limitar dentro da nossa captação, dentro da nossa realidade do que a gente pode enxergar. É, isso é isso é uma parte que a gente trabalha muito e a gente percebe muito que a gente pode dizer com isso, né? Porque as regras servem para nos ajudar, ou as dicas, né? Ou, não existe nada definido, nada completamente direcionado, ou enfim, isso tudo a gente é variável, a gente pode variar isso, a gente tem liberdade para fazer da forma correta. É importante ter esse conhecimento e ter essa formação para que nos ajude, para que nos sirva de base, para que nos direcione de maneira correta, para que a gente possa pensar melhor sobre isso, para que a gente tenha uma base adequada para fazer uma boa captação. Mas em contrapartida, não que isso sirva de regra completamente, ou não é um processo que nos limita na nossa criatividade. Ele deve permear, deve nos direcionar. Tem um exemplo da música, por exemplo, o jazz. Né? O jazz, muitos músicos eles é, tocam ali de improviso. Como que é isso? Né? Ele não tem a música na cabeça, cada um vai tocando elementos ali e ele vai de improviso, ele vai tocando também, cada um com seu instrumento. Mas ele só improvisa porque ele tem uma técnica e uma base muito grande. E a partir do momento que você tem uma base sólida de conhecimento, de muita música, de você entende você e o instrumento é como se fosse um. E aí você consegue trabalhar o improviso, porque você já tem uma base, você já viveu aquilo, e aí entra num estado de fluxo, entra num estado aí que você trabalha numa condição que essencialmente você consegue produzir harmonicamente, você consegue realizar uma obra mesmo sendo de improviso. Então, o improviso pode acontecer, ou uma liberdade criativa ela deve existir, mas a partir do momento que você tem alguma base, alguma condição. Porque não adianta, aí pode até parecer soberba, ou a pessoa pode até ficar, sabe, se achando que tem uma grande ideia na cabeça, mas às vezes ele não tem uma base boa. E aquilo ele acha que é bom, mas na verdade não é. Pela falta de conhecimento que ele possui da técnica ou da própria base. Então a gente tem que reconhecer o que eu sei, o que eu não sei, se eu estou começando ou se eu não estou começando. É natural quando a gente está começando pegar muitos vídeos e muitas condições de referência e tentar executar aquilo da melhor forma possível. A gente, nas próximas oficinas, a gente vai falar um pouco mais sobre a captação, sobre como captar esses recursos de captação também necessários. Às vezes, equipamentos simples podem nos ajudar muito sobre isso, e a gente vai ter essa forma de captação. Algo que a gente também tem que prestar muita atenção é no áudio. O áudio ele é fundamental dentro do processo de... Às vezes vocês estão ouvindo melhor um vídeo, você ouve melhor aquele vídeo. Se aquele vídeo não tem um bom áudio, você não consegue prestar atenção na imagem. A imagem ela pode estar ótima, mas se o áudio está ruim, a gente não consegue prestar atenção. Então, às vezes, o fone de ouvido do celular pode funcionar como um microfone lapela. O microfone lapela é aquele que conecta aqui e você consegue ouvir melhor a pessoa, você consegue captar melhor o áudio. Ou então, um ambiente, evitar ambientes com muito ruído, evitar ambientes que possam ter problemas, enfim, ter essa condição aí de atrapalhar. É fundamental vocês isolarem o ambiente, ou pensar também em condições, às vezes refazer algum take, alguma tomada, quando passa alguma moto, por exemplo, ou houve um barulho de avião, o helicóptero, isso tudo influencia negativamente na experiência e às vezes não tem a ver com o contexto. Então é muito importante você ter o áudio cada vez mais limpo, né? Cada vez mais preciso cuidar dessa parte do áudio também, ela é fundamental para que você realize de maneira correta e que você capte e prenda a atenção de maneira correta aí do seu público, do seu telespectador. Essas foram algumas dicas que a gente pode direcionar
tanto da captação do celular, para que a gente obtenha aí um melhor direcionamento. É importante saber o que você vai fazer, é importante você ensaiar. Se, claro, se não for um documentário, se não for uma cena ao vivo, se não for um evento, é importante, se for alguma produção que você possa ensaiar, é sempre importante você ensaiar como é que vai ficar ou como é que vai ficar o resultado. Você pode segurar aqui adequadamente o seu celular assim dessa forma, e aí você vai andar e fazer aquela cena. Eu quero fazer a cena e fazer uma cena assim. É interessante colocar sempre os ombros adequadamente, ajustar os seus braços aqui, os cotovelos próximos ao seu corpo, a parte do peitoral aqui. E aí você também às vezes pode segurar a respiração no primeiro momento e fazer isso sem se respirar, ou andar lentamente para que você dê aquela sensação de movimento. Tudo isso faz parte da técnica e faz parte também do treino. A gente não consegue de uma maneira rápida você aprender todos esses movimentos ou saber qual que é a limitação ou a capacidade do seu equipamento. Faz parte do processo aí de aprendizado, você treinar muitas vezes o que você vai fazer da cena. Eu queria... o personagem está andando, eu gostaria de andar com a câmera atrás dele ali, direcionando, como se fosse uma sensação que eu estou ali acompanhando, como se fosse a cena que eu estou acompanhando ali. Mas eu percebi que eu andando ficou muito tremido a imagem, não ficou bom. Às vezes essa câmera na mão andando, às vezes dá uma sensação legal. Ou então, por exemplo, o personagem está correndo no meio de um mato, de um matagal, e a pessoa com o celular está correndo atrás, aí dá aquela sensação de perseguição. Se fosse uma imagem muito certinha, muito direcionada, pode ficar legal. Mas às vezes não dá aquela sensação de corrida, de movimento, de fuga, de corrida, enfim. Tudo isso vai variar da produção que você vai realizar, vai variar do que você quer passar com a sua imagem. É fundamental ter tudo isso em mente e treinar muito, né? Pesquisar muito, entender como é que funciona, saber como é que vai ser direcionado. E é isso, tá bom? Agradeço muito, a gente vai continuando aí nas próximas oficinas. Nas próximas oficinas eu vou falar sobre um pouco mais de como captar essas imagens, mais algumas dicas de como você pode melhorar a captação dessas imagens, e a gente vai começar a falar sobre programas de edição para celular também, ou enfim, tanto programas que possam ajudar também. Isso vai depender da capacidade do seu aparelho de conseguir reduzir. Eu vou apresentar alguns programas, os prós e os contras de alguns programas e a facilidade disso também. Como alguns programas já possuem outros recursos, ou enfim, programas que possam ser úteis aí até além da pós-produção, né? Ele pode nos ajudar aí com recursos auditivos também. Agradeço muito a participação de vocês e se inscrevam no canal. Tiverem dúvidas também, podem nos perguntar, entrar em contato conosco, que será um prazer aí a gente trabalhar junto. Até a próxima.